Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus com suas legiões de anjos te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. A mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é absolutamente poderosa e libertadora. Quando a escuridão te aterroriza, Deus é tua luz. Quando o medo paralisa, Deus te coloca em pé. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, enfrentando medos que te paralisam e escuridão que te aterroriza. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é o seu medo. Deus sabe como esse terror te impede de viver plenamente. Deus sabe que você está preso. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai despertar em você uma coragem sobrenatural que vai dissipar toda a escuridão. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você sair deste vídeo, você vai saber com absoluta certeza que Deus é sua luz e que o medo não tem poder sobre você. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem de coragem e poder no dia a dia. Se você está enfrentando medos que paralisam, fobias irracionais ou terror que bloqueia sua vida, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma absolutamente transformadora. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de libertação total do medo. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Se você ainda não deu um like neste vídeo, se você ainda não se inscreveu, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso. Clica naquele botão de like, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão presas no medo, que também estão paralisadas pelo terror. Se inscreva e, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante estes dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: sou corajoso em Deus e o medo não me paralisa. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Moisés. Moisés era um homem que Deus escolheu para libertar um povo inteiro da escravidão. Mas sabe, quando Deus o chamou, Moisés estava com medo. Moisés tinha medo de não ser o homem certo. Moisés tinha medo de enfrentar o faraó. Moisés tinha medo de falar em público. Moisés estava paralisado pelo medo. Está escrito exatamente em Êxodo 3:11. Disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você vê a pergunta de Moisés? Quem sou eu? Essa é a pergunta de alguém com medo, alguém que não se vê capaz, alguém que está paralisado pela insegurança. Moisés sabia que o faraó era poderoso, que o Egito era poderoso, e ele era apenas um homem fugitivo. Moisés estava preso no medo. Mas sabe o que Deus fez? Deus não jogou Moisés para enfrentar o faraó sozinho. Deus disse algo extraordinário. Está escrito exatamente em Êxodo 3:12. Respondeu Deus: certamente estarei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o povo, vós me servireis neste monte. Estarei contigo. Você nota a promessa? Deus não disse, você é corajoso o suficiente. Deus disse, eu vou estar com você. Deus não removeu o medo de Moisés. Deus ficou ao lado de Moisés enquanto ele enfrentava o medo. E sabe o que aconteceu? Moisés se tornou um dos líderes mais corajosos que o mundo já viu. Moisés enfrentou o faraó. Moisés dividiu o Mar Vermelho. Moisés liberou um povo inteiro. Tudo porque Deus estava com ele. O medo não desapareceu, mas Moisés aprendeu que a presença de Deus é maior que qualquer medo. Agora quero que você conheça a história de Gideão. Gideão era um guerreiro israelita, mas ele também era dominado pelo medo.
Quando Deus apareceu para ele, Gideão estava tão assustado que se escondia em uma adega. Está escrito exatamente em Juízes 6, 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, a qual pertencia a Joás, pai de Gideão. E Gideão estava malhando trigo na adega para o esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão estava tão assustado que se escondia em uma adega. Ele estava malhando trigo em segredo porque tinha medo dos midianitas. Mas sabe o que o anjo de Deus o chamou? Homem valoroso. O anjo não disse: Você está com medo, saia dessa adega. O anjo reconheceu a coragem que Deus havia colocado dentro de Gideão, mesmo que Gideão não conseguisse ver. Gideão respondeu ao anjo com medo. Está escrito exatamente em Juízes 6:15. Então lhe disse: Peço-te, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Gideão estava dizendo: Eu sou o menor, eu sou fraco, como eu posso fazer isso? Mas Deus respondeu com uma promessa que muda tudo. Está escrito exatamente em Juízes 6:16. Disse-lhe o Senhor: Certamente estarei contigo, e ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Certamente estarei contigo. Novamente, Deus não promete remover o medo. Deus promete estar com você enquanto você enfrenta o medo. E sabe o que aconteceu com Gideão? Gideão se tornou um grande guerreiro. Gideão libertou Israel dos midianitas. Gideão foi tão corajoso que seus feitos são lembrados até hoje. Tudo porque Deus estava com ele. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão presas no medo. Se inscreva e ative aquele sininho para você não perder nenhuma oração que Deus está preparando especialmente para você. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: Sou corajoso em Deus e o medo não me paralisa. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Davi. Davi era um jovem pastor quando Deus o chamou para ser rei de Israel. E olha para o que Davi diz depois: Ainda que um exército acampe contra mim, o meu coração não terá medo. Davi está literalmente sendo perseguido. Mas sua fé em Deus é tão forte que ele diz: Mesmo que um exército inteiro venha contra mim, eu não terei medo. Por quê? Porque ainda assim terei confiança. Confiança em quem? Em Deus. Agora quero que você conheça a história de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, e certa noite, Jesus disse aos discípulos que fosse para um lugar enquanto ele orava. Os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade. O vento era forte, as ondas eram altas, os discípulos tinham medo de se afogar. Está escrito exatamente em Mateus 14, 25 a 27. E chegando à 4ª vigília da noite, caminhou Jesus sobre o mar e foi ter com eles. E eles, vendo-o andar sobre o mar, se perturbaram, dizendo: É um espectro, e gritavam de medo. Mas Jesus lhes falou imediatamente, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam tão assustados que quando Jesus apareceu, pensaram que era um fantasma. Eles estavam paralisados pelo medo. Mas Jesus disse algo fundamental: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não disse: Deixa de ter medo, você é fraco. Jesus disse: Tenha ânimo, sou eu. A presença de Jesus muda tudo. A presença de Jesus transforma o medo em coragem. E sabe o que é lindo? Pedro, cheio de confiança em Jesus, pediu para sair do barco e caminhar sobre a água. Está escrito exatamente em Mateus 14, 28 a 29. Respondendo-lhe, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me vir a ti sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, saindo do barco, caminhou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro era um homem que acabava de estar paralisado de medo. Agora ele está saindo de um barco em meio a uma tempestade, caminhando sobre a água. Por quê? Porque Jesus disse: Vem. Porque Jesus estava lá. A presença de Jesus deu a Pedro coragem sobrenatural. Quero que você conheça a história de Josué. Josué havia sido escolhido por Deus para levar o povo de Israel à terra prometida. Mas Josué tinha medo. Imagine a responsabilidade. Milhares de pessoas dependendo de Josué para os levar à terra prometida.
inimigos poderosos que ocupavam aquela terra, cidades fortificadas que pareciam impossíveis de conquistar. Josué tinha motivos muito reais para ter medo. Mas Deus falou com Josué. Está escrito exatamente em Josué 1, de 6 a 9. Sê forte e corajoso, porque tu levarás a este povo a posse da terra que jurei aos seus pais lhes dar. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fosse. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não tenhas medo nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fosse. Deus disse algo extraordinário a Josué. Não tenhas medo nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fosses. Deus não está dizendo que o medo é ruim. Deus está dizendo que o medo não precisa te impedir de agir, porque Deus está com você. A presença de Deus é maior que o medo. Quero que você conheça também a história de Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus. Certa noite, o rei de Arã enviou um grande exército para capturar Eliseu. O exército cercou a cidade onde Eliseu estava. O servo de Eliseu viu o exército e entrou em pânico. O servo estava assustado, paralisado de medo. Está escrito exatamente em 2 Reis 6, 15 e 17. Levantando-se de madrugada um servo do homem de Deus para sair fora, eis que um exército rodeava a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: "Ah, meu senhor, que farei?" Respondeu-lhe Eliseu: "Não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele." E Eliseu orou, dizendo: "Senhor, abre-lhe agora os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu disse algo extraordinário: "Não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele." O servo estava vendo apenas o exército natural, mas Eliseu viu algo que o servo não conseguia ver: os anjos de Deus. Quando o servo teve seus olhos abertos, ele viu uma realidade espiritual que o transformou completamente. O servo percebeu que estava rodeado não por inimigos, mas por protetores. O medo desapareceu porque a realidade mudou. Quando você vê Deus verdadeiramente, o medo desaparece. Agora quero que você conheça a história de Daniel. Daniel era um jovem israelita que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel era inteligente, sábio, temia a Deus. Mas Daniel enfrentou um medo terrível. O rei Nabucodonosor criou uma lei: qualquer pessoa que não adorasse sua estátua de ouro seria lançada na fornalha ardente. Daniel tinha que escolher: adorar a estátua ou morrer queimado. Está escrito exatamente em Daniel 3, 16 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei Nabucodonosor, dizendo: "Ó rei, não temos necessidade de deliberar a este respeito. O nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. E se não, saiba-se que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste." Daniel e seus amigos estavam com medo. Eles sabiam que a fornalha estava quente, eles sabiam que morreriam se fossem lançados lá, mas eles tinham algo que era maior que o medo: a fé em Deus. Eles disseram: "Mesmo que Deus não nos livre, nós ainda não vamos servir a seus deuses." Eles tinham mais medo de desobedecer a Deus do que de morrer. E você sabe o que aconteceu? Está escrito exatamente em Daniel 3, 25 e 27. Respondeu o rei, dizendo: "Não vejo senão 4 homens soltos andando no meio do fogo, e nenhum dano há neles." Daniel e seus amigos foram lançados na fornalha, mas Deus apareceu. Um 4º homem apareceu na fornalha. Esse 4º homem era o anjo de Deus, ou o próprio Jesus. A presença de Deus transformou a fornalha ardente em um lugar de proteção. O medo desapareceu, porque Deus estava lá. Quando você tem Deus, você pode enfrentar até mesmo uma fornalha ardente.
Quero que você conheça também a história de Ester. Esther era uma rainha judaica no Império Persa. Ela enfrentava um medo terrível. Um decreto havia sido estabelecido que mataria todos os judeus. Esther tinha que contar ao rei sobre seu povo, mas isso significava revelar um segredo e possível morte. Esther estava com medo. Está escrito exatamente em Esther 4, 14 e 16. Porque se neste tempo te calares, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Eu e minhas servas também assim jejuaremos. Depois entrarei ao rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereço. Esther tinha medo de morrer, mas ela tinha algo maior, a fé em Deus e o amor por seu povo. Ela disse: se perecer, pereço. Ela estava colocando sua vida nas mãos de Deus. E você sabe o que aconteceu? Deus a usou para salvar todo o povo judeu. O medo foi transformado em coragem. A morte possível se tornou vitória impossível, porque Deus estava com ela. Porque agora você precisa entender que todas essas histórias apontam para uma verdade absoluta: Deus está com você. Veja bem, em cada história, quando Deus apareceu, quando a presença de Deus foi revelada, o medo foi transformado. Moisés enfrentou o faraó porque Deus estava com ele. Gideão saiu da adega porque Deus estava com ele. Davi enfrentou leões e ursos porque Deus estava com ele. Pedro caminhou sobre a água porque Jesus estava com ele. Josué conquistou a terra prometida porque Deus estava com ele. Eliseu não teve medo do exército porque sabia que os anjos de Deus o rodeavam. Daniel e seus amigos saíram da fornalha porque Deus estava lá. Esther salvou seu povo porque Deus a guiava. O padrão é claro: quando Deus está com você, você não precisa temer. A escuridão não pode te tocar, o medo não pode te paralisar, os inimigos não podem te destruir, porque Deus é mais poderoso que qualquer medo, porque Deus é a sua luz nas trevas. Vamos analisar as 2 passagens temáticas que Deus separou para você neste dia, porque elas contêm a chave para a sua libertação. Primeiro, Salmo 27:1. Está escrito exatamente em Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Vê bem, esta passagem começa com uma declaração poderosa. O Senhor é a minha luz. Não apenas uma luz, mas a minha luz. Pessoal, específica. O Senhor é minha luz. Isso significa que você não está sozinho na escuridão. Você não está perdido no escuro. Você tem uma luz. Você tem Deus, uma luz que te guia, uma luz que te protege, uma luz que te mostra o caminho. E a minha salvação. O Senhor não é apenas uma luz, Ele é sua salvação. Ele te salva da escuridão, Ele te salva do medo, Ele te salva da paralisia, Ele te salva de todo o terror que te cerca. Depois, a passagem faz uma pergunta retórica: a quem terei medo? Se Deus é minha luz, se Deus é minha salvação, o que devo temer? Qual inimigo é mais poderoso que Deus? Qual escuridão é mais escura que a luz de Deus? Nenhuma. Por isso, a resposta é nenhum. A resposta é: não preciso temer a ninguém, porque Deus é minha luz. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Deus não é apenas alguém distante que ocasionalmente ajuda. Deus é a fortaleza da sua vida, a base, o alicerce, o fundamento, a estrutura toda da sua vida repousa em Deus. De quem me recearei? Se Deus é meu alicerce, minha fortaleza, minha base sólida, de quem devo recear? A resposta é clara: de ninguém, porque meu fundamento é Deus. Segundo, 2 Timóteo 1:7. Está escrito exatamente em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso.
Essa passagem é absolutamente revolucionária. Ela diz que o medo não vem de Deus. O espírito de covardia, o espírito de medo paralisante, não é um presente de Deus. Deus não lhe deu medo. Deus não criou você para ser dominado pelo terror. O medo vem de outro lugar. O medo vem da carne. O medo vem da ignorância de quem Deus é. Mas Deus lhe deu algo completamente diferente: poder. Não é poder físico, é poder espiritual. É a capacidade de enfrentar qualquer situação. É a autoridade para falar contra o medo. E amor. Deus lhe deu amor. Amor que enche você de confiança. Amor que te faz sentir seguro. Amor que te faz saber que você é cuidado. Amor que dissipa todo medo. E bom senso. Deus lhe deu discernimento, sabedoria, a capacidade de tomar decisões corretas mesmo com medo. Isso significa que se você está sentindo medo paralisante, se você está sendo dominado pelo terror, aquele espírito não vem de Deus. Aquele espírito é uma mentira, porque Deus lhe deu poder, amor e bom senso. Deus lhe deu a capacidade de vencer qualquer medo. Eu profetizo que o medo que você está sentindo neste momento não é o fim do seu dia. Eu declaro que Deus está ativando em você agora um espírito de poder e coragem. Eu profetizo que a escuridão que te cerca se dissipa, porque a luz de Deus é mais brilhante. Eu declaro que você não é uma vítima do medo. Você é um vencedor em Deus. Em nome de Jesus, eu decreto que a coragem sobrenatural de Deus inunda seu coração agora. Que a luz de Deus dissipe todo medo em sua vida. 2026 é o seu ano de vitória sobre o medo. 2026 é o ano em que você sai de casa sem terror. 2026 é o ano em que você enfrenta o medo e descobre que Deus é mais forte. 2026 é o ano em que a escuridão não domina você mais. 2026 é o ano em que você vive em liberdade, protegido pela luz de Deus. 2026 é o ano em que você se torna um testemunho vivo de que Deus vence o medo. Você não é coincidência, você é propósito. Você está aqui porque Deus tem um plano para você que não pode ser negado pelo medo. Sua vida vai mudar a partir de agora. Que a coragem ative em você. Que a luz de Deus dissipe toda a escuridão. Que você seja colocado de pé como um guerreiro de Deus. Então feche os olhos comigo, vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus todo o medo que você carrega, toda a escuridão que te cerca, toda a paralisia que você sente. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo, Deus está atento a cada palavra, Deus está pronto para fazer um milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da Tua presença, invocando o Teu nome, declarando a Tua fidelidade, exaltando o Teu poder soberano que dissipa toda a escuridão, que transforma o medo em coragem, que ativa poder em nós. Nós te louvamos, Pai Eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está trabalhando constantemente para libertar seus filhos do medo. Nós te exaltamos por ser a luz que brilha na escuridão. Nós te louvamos por ser mais poderoso que todo o terror que nos circunda. Nós te exaltamos porque Tu és digno de toda confiança. Senhor, nós declaramos que a libertação do medo está acontecendo agora na vida de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que toda paralisia é quebrada. Nós declaramos que toda a escuridão se dispersa. Nós declaramos que a coragem sobrenatural é ativada. Nós declaramos que o espírito de poder, amor e bom senso toma lugar do medo. Nós declaramos que todo terror é removido. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesse dia. Que cada um sinta a Tua presença poderosa, trazendo luz e coragem. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão presas no medo. Pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando, eu sempre vou ter medo, eu nunca vou ser corajoso, a escuridão vai sempre me aterrorizar. Senhor, eu vejo aqueles que estão paralisados, que não conseguem sair de casa, que não conseguem confiar em pessoas, que estão isolados pelo terror.
Senhor, eu vejo aqueles que acordam à noite com pânico, aqueles que veem sombras e imaginam perigos, aqueles cuja vida está sendo roubada pelo medo irracional. Eu vejo aqueles que perderam a capacidade de viver plenamente. Eu vejo aqueles que dormem com luz ligada. Eu vejo aqueles que não conseguem estar sozinhos. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre no coração de quem está nos ouvindo. Deus vai ativar a coragem sobrenatural. Deus vai dissipar a escuridão. Deus vai quebrar a paralisia do medo. Deus vai colocar você de pé como um guerreiro. Senhor, eu profetizo que 2026 é o ano de libertação total do medo. Que 2026 é o ano em que você descobre que é mais forte do que jamais imaginou. Que 2026 é o ano em que você vive uma vida de poder e autoridade em Deus. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável em Tua proteção. Uma fé que não trema, uma fé que sabe com absoluta certeza que Deus está contigo. Pai, coloca uma convicção absoluta de que você é mais poderoso que qualquer medo. Tira o medo, Senhor. Tira o medo da escuridão. Tira o medo de pessoas. Tira o medo irracional que não tem razão. Tira o medo de sair de casa. Tira o medo de confiar. Tira a paranoia. Tira a sensação de estar em perigo constante. Tira o terror que paralisa. Tira o pânico que rouba a vida dessa pessoa. Tira a fóbia. Tira o medo da morte. Tira o medo do futuro. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma convicção absoluta de que está seguro em Deus. Senhor, cura o sistema nervoso daqueles que estão escutando esta oração. Cura aqueles que vivem em estado de alerta constante. Cura aqueles cujos corpos estão tensos de medo. Cura aqueles que acordam com palpitações do coração. Cura aqueles que não conseguem respirar fundo por causa da ansiedade. Cura aqueles que sentem nó no peito. Cura aqueles que suam frio. Senhor, coloca um senso de paz profunda no corpo dessa pessoa. Senhor, coloca nessa pessoa uma coragem sobrenatural, uma coragem que vem do trono de Deus, uma coragem que não depende de circunstâncias, uma coragem que é baseada em saber que Deus é contigo. Coloca um espírito de poder, coloca um espírito de amor que enche de confiança, coloca um espírito de bom senso que traz clareza, coloca ousadia, coloca determinação, coloca a força de um leão. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para ver o que é real, para ver que Deus a protege, para ver os anjos ao seu redor, para ver que a escuridão não é o fim, para ver que existe luz, para ver que você está cercado de proteção. Senhor, permita que essa pessoa experimente a luz de Deus de forma tão real que o medo desaparece, que essa pessoa veja com os olhos do Espírito a realidade do reino de Deus ao seu redor. Senhor, liberta essa pessoa da escravidão do medo. Liberta os pensamentos dessa pessoa. Liberta a mente dessa pessoa do ciclo repetido de terror. Liberta o corpo dessa pessoa da tensão constante. Liberta a alma dessa pessoa da paralisia. Liberta o espírito dessa pessoa para viver em poder. Senhor, que essa pessoa durma em paz profunda esta noite, sabendo que Deus a vigia. Que essa pessoa acorde no dia seguinte com coragem renovada. Que essa pessoa sinta em seu espírito que é protegida pelos anjos de Deus. Que essa pessoa entenda, no fundo de sua alma, que o medo é uma mentira e a verdade é que Deus é sua luz. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome de Jesus Cristo, a luz do mundo, eu profetizo que essa pessoa vai ser completamente libertada do medo, que essa pessoa vai experimentar a coragem de Deus de forma sobrenatural, que essa pessoa vai sair de casa sem pânico, que essa pessoa vai viver uma vida de poder e autoridade, que essa pessoa vai dizer em breve: sou corajoso em Deus e o medo não me paralisa. Que essa pessoa sinta a luz de Deus brilhando em seu coração de forma tão intensa que nenhuma escuridão consegue aproximar. Que essa pessoa se torne um testemunho vivo do poder de Deus sobre o medo. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã.
Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu, algo foi ativado, algo foi libertado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação. O medo que você carrega foi reconhecido por Deus. A escuridão que te cerca foi vista pelo trono de Deus. E Deus, em toda a sua misericórdia e poder, ativou a libertação em sua vida. Você não é coincidência, você não é acaso, você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento. Você já enfrentou medos antes e Deus sempre te protegeu, não é verdade? Você sempre encontrou uma saída. Você sempre teve a luz de Deus. E neste medo atual, nesta escuridão que você está enfrentando, não será diferente. Deus vai aparecer, Deus vai brilhar, Deus vai colocar você de pé. 2026 é o seu ano de libertação do medo. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você descobre que é mais corajoso do que jamais acreditou. 2026 é o ano em que você vive sem ser paralisado pelo terror. 2026 é o ano em que a luz de Deus é tão real que o medo é apenas uma sombra insignificante. 2026 é o ano em que você se torna um testemunho de coragem para outras pessoas. 2026 é o ano em que você caminha na luz. A coragem que você ativou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus ouviu cada clamor, Deus viu cada lágrima de medo, Deus conhece cada detalhe do seu terror e Deus vai responder, Deus vai ativar, Deus vai liberar, Deus vai acender a luz em sua vida. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua coragem diariamente e vão ajudar você a viver a realidade desta oração de libertação no dia a dia. Esses devocionais vão te acompanhar quando a escuridão quer descer. Esses devocionais vão te fortalecer quando o medo quer atacar. Esses devocionais vão te lembrar todos os dias que você é corajoso. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de liberdade total do medo hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão presas no medo e na escuridão. Deixa nos comentários essa mensagem. Sou corajoso em Deus e o medo não me paralisa. Deixa para que a gente possa olhar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente com poder e coragem. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de amor, de bom senso absoluto, de que Deus é sua luz e que 2026 é o seu ano de total libertação do medo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o luz do mundo, o vencedor sobre todo medo, o protetor de sua alma. Amém e amém. Que você saia deste vídeo com coragem ativada, que você caminhe em liberdade sem medo, que você sinta a presença de Deus ao seu lado em cada situação. Que a luz de Jesus brilhe em seu coração de forma tão poderosa que nenhuma escuridão consegue te tocar. Que você viva cada dia com a certeza de que está protegido e amado. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.